Meu nome é Oiti Pataxó, né? Hoje eu estou falando um pouco de Maracás, né? A cidade de Maracás, completei 169, né, ano aí de emancipação, né, política, né, territorial. Foi aqui no local em que se ergue nossa sede municipal, que era a tribo dos índios Maracás, guerreiros valentes sem igual, teimosos na luta, seguros no golpe. Era aqui o aldeamento principal, terra de Nossa Senhora das Graças, guarda com Maria da Paixão. Teu nome guardaremos na lembrança, mulher de grande coração. Ontem simples capela, hoje linda matriz, casa de Deus e da nossa devoção. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. Teus heróis Maracás serão lembrados por teus filhos eternamente. Lutaram pra conquistar esta terra, que é o orgulho da tua gente. Chamamos Maracás, nossa terra querida, nós queremos te ver pra frente, com muitos metros de altitude. Teu horizonte apresenta lindas cores. Como é lindo contemplar o pôr do sol, com seus raios cheios de fulgores. Teus campos verdejantes, clima frio e saudável. Salve, salve Maracás, terra das flores. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. És famosa em pecuária e agricultura, teu café é nossa fonte de riqueza, a mamona e também a mandioca, aumentando a tua grandeza. Maracás era chamado Vila Imperial de Maracás. Maracás iniciou um processo de ocupação, né, das terras indígenas. Aqui vivia um povo, e esse povo foi denominado Maracás pelos colonizadores, que subiram o rio Paraguaçu a partir do recôncavo baiano e adentraram essas terras para conquistá-las, dominando boa parte dos indígenas que sobreviviam, né, que estavam aqui nessa área do território baiano. Isso foi por volta de 1659, né, das expedições que iniciaram as entradas para combate aos indígenas. A entrada de Estevão Ribeiro Baião Parente foi a entrada que prosperou no combate aos índios, né, fazendo aí o aquartelamento, o aldeamento em alguns pontos, e dessa forma instalando aqui aquilo que eles chamaram de fazendas, de feitorias, de aldeias, utilizando esses próprios nativos que ainda restaram, né, que eram os indígenas, para ajudar nos trabalhos das fazendas. Então, esses entradistas, esses sertanistas, que percorreram longos trechos, longos caminhos durante muitos anos, principalmente subindo o rio Paraguaçu, começaram a conquistar essas terras aqui nessa parte onde hoje nós temos Maracás. Então Maracás é um município que compreende entre os rios Paraguaçu, né, e Rio de Contas.
destes dois grandes rios da Bahia, contemplava o território de Maracás. Então, se a gente for observar, Maracás possuía o povoado de Tamburi até 1962, que pertencia a Maracás, onde margeava o rio Paraguaçu, ali em direção a Machado Portela, Queimadinhas, Orobozinho, toda aquela região pertencia a Maracás. Ainda com margem ao Rio de Contas, nós temos Mone, Espinho, Porto Alegre. Observe que Jequié fazia parte de Maracás. Em 1897, Jequié desmembra de Maracás. Maracás já teve pertencente Jequié, Marcelino Souza, que era Tamburi, Planaltino, Lafayette Coutinho, Lajeado do Tabocal. Então, todos esses municípios já pertenceram a Maracás, né? Lajeado do Tabocal foi o último. Então, como é que a gente pode entender esse avanço territorial de Maracás? Isso aqui é importante aqui para a gente conversar, né? Falar um pouco da nossa história. Quem não conhece a sua história, que não conhece o seu nascimento, o seu registro, né? Aí realmente não tem a identidade. O Maracás precisa dessa história contada, narrada, né? Descrever isso e publicar a partir de livros é importante demais. Então começaram a penetrar esse território, deram combate aos indígenas e foram construindo aí as suas fazendas, né? Entre os rios Paraguaçu e o Rio de Contas, a partir de 1660, 1670, todo esse período aí do século XVII, né? 1690, aí o convento do Carmo recebeu terras, né? Outros tantos donatários também, que eram chamados de sesmeiros, recebiam as terras que eram doadas e ficavam responsáveis de cuidar dessas terras. As terras eram doadas pela coroa portuguesa e, nesse sentido, eles, como donatários, eles tinham a responsabilidade de dar conta e produzir nessas terras. Então, recebiam tipo 6 léguas em quadro, 10 léguas em quadro, 2, 3 léguas em quadro, era muita terra que esses donatários recebiam. Entre os principais donatários que receberam terra nessa região, aqui entre os rios Paraguaçu e Rio de Contas, né, é importante destacar alguns. Entre eles o Frei, né, o padre, prior Frei Antônio da Piedade, que recebeu também, em nota de alguns alvarás aí, 4 léguas quadradas. O capitão Antônio de Souza Mendes, João da Costa e Pedro Rodrigues recebeu também terra. Domingos Soares da França recebeu. Rafael Soares da França também recebeu terra. Entre outros tantos, né? Capitão Manuel de Nojosa, Manuel de Araújo Aragão e filhos. Esses foram os primeiros donatários, os primeiros sesmeiros que construíram as enormes fazendas nessa região aqui da Bahia. Então Maracás não era somente onde está a cidade. Maracás era um território enorme que ia desde onde está Jequié até divisando com Amargosa, né? E para você ter uma ideia, onde hoje está ali Ubaíra, nas proximidades de Ubaíra, possuía divisa com terras de Maracás. Maracás é desde o rio Jacaré, aqui divisava com São Sebastião, que hoje é Contenda do Sincorá, né, até perto do litoral. Então, uma área muito grande que pertencia ao município de Maracás. Isso eu estou falando de 1730, 1750, né, até 1800 por aí. Então, essas nações que habitavam Maracás antes da chegada desses colonizadores, né, eram distribuídas aí entre os tapuias, os paiaiás, os maracus, os maracaçus, e foram denominados de índio Maracás porque eles utilizavam um instrumento sonoro, né, um chocalho de cabaça com pedrinhas, uma cabaça mesmo com pedrinhas fazia o som, e o chocalho é um instrumento indígena
chamado Maracá. Então, os entradistas, né, os conquistadores, quando chegaram e viram que eles utilizavam esse instrumento no momento dos combates, eles nomearam o povo que usa o maracá, é o povo do maracá. Aí ficou denominado assim. Tanto é que na literatura constituiu-se uma referência ao sertão dos maracás, ao povo maracá. Ao falarmos do nosso processo de colonização da nossa cidade de Maracás, a gente precisa se atentar para o seguinte. A ocupação dessas terras aconteceu de uma forma muito violenta, não é? As terras precisavam ser ocupadas para os novos colonos que por aqui chegavam. E o que é que acontece? Isso se dava, como até hoje é assim que acontece, pelo enfrentamento, pela violência, não é? Então, como os indígenas maracás, eles eram valentes, perspicazes, e isso deu muito trabalho para a ocupação dessas terras. E óbvio que o poder da época, o poder político, contou e solicitou com a ajuda dos bandeirantes paulistas que aqui vieram depois de inúmeros enfrentamentos e realmente venceram o povo maracá. E aí se deu por morte, expulsão, os poucos que sobraram foram capturados e transferidos para um outro lugar para ter o acompanhamento e a vigilância constante. E é muito comum as pessoas nos perguntarem, mas nossa, isso aqui foi habitado pelos indígenas e nós não temos nenhum objeto, nenhum artefato que prove que por aqui eles viveram, que por aqui eles passaram, não é? Eu diria assim, gente, não podemos esquecer que esse processo de colonização e ocupação se dá também por dizimar uma etnia e deixar as coisas de forma invisíveis, né? E aí, este foi o mote, invisibilizar toda uma população, todo um povo. Então, tudo foi exterminado. Mas nós não podemos esquecer que mais importante do que ter uma panela, um artefato, um objeto, é a gente perceber e compreender que esses povos que por aqui habitavam, com a chegada dos portugueses, eles, mesmo que a fogo e bala, também, não é? Eles se misturaram. E daí surgem os descendentes desta mistura. E esses descendentes permanecem através de cada um de nós que originariamente é desta região. Então eu preciso entender que eu tenho, não é, um componente muito importante do branco, do português, do africano, que também aqui chegou e viveu e vive, não é? E permanece com a gente, e também dos povos originários. E isso eu tenho que ter esta compreensão, esta aceitação e me identificar com esse processo. Nós somos a maior prova da existência desses povos. E uma outra coisa, a gente precisa compreender que se tratava de um grupo indígena que por aqui habitava e que permanecia e que tinha uma ação dinâmica e orgânica dentro, não é? Para dentro do interior. Nós não temos nada a ver com o litoral, com o recôncavo baiano, não é? Os nossos antepassados, eles
eram do interior desta região, eles por aqui andavam, passavam, eles e outros troncos, e a nossa identidade e referência maior é a região da Chapada Diamantina. E aí sim você vai encontrar os resquícios, né, históricos, não é, que provam que esta região era habitada por povos indígenas, não é? Mas o processo de invisibilizar uma raça, ele é cruel, porque ele não deixa nenhum registro. É para realmente dizimar. Então, por isso que a gente não encontra muita coisa ou quase nada aqui na sede, né, na sede da cidade. Mas quando você começa a andar um pouquinho mais para dentro, você vai encontrar, não é, coisas que identificam a passagem, a permanência e a vida desses povos em nossa região. Então é necessário que, antes de mais nada, nós que somos deste território, que nós nos reconheçamos, não é, quanto pessoas, indivíduos que na sua origem teve toda essa mistura. A gente vê isso muito claramente nos nossos traços, né? No nosso físico, na nossa cor, na nossa forma de falar, de ser, e a gente não pode negar isso. Então você precisa se reconhecer, não é, como essa pessoa que tem uma identidade histórica. Isso vale mais do que qualquer panela ou resto de flecha ou de um instrumento, uma arma fabricada pelos nossos antepassados. Sou o Iti Pataxó, da etnia Pataxó, né, aqui da Bahia. Falar um pouco da questão do artesanato, né, em si, né, a questão de toda a nossa comunidade brasileira, né, indígena, nós povos originários. Cada um trabalha a quantidade de artesanato, né, a questão da importância e o significado para cada comunidade, né. E a questão dos nossos adereços, do nosso artefato também, né, ele vem cada vez mais conquistando, né, os espaços, né, seja na própria comunidade indígena, seja fora, né. E também ele é muito, né, cobiçado hoje pela sociedade ainda que não se conhece, né, a questão da história, da narrativa indígena, né, do próprio artesanato, e acaba tendo condições hoje de ter esse material em mão, né. Então, assim, as comunidades indígenas em geral, né, falando dos povos originários, né, cada um faz o seu artesanato, um diferenciado do outro, né, mais ou menos um idêntico ao outro devido ao material que tem na região também, né. Muita semente, penuja, né, a questão da argila, né, madeira, palmeiras, né, são os materiais mais utilizados, né, quanto outros também que possa também ter relação muito forte com as comunidades, né. Como nós da região da Bahia mesmo trabalhamos muito a questão de conchas, penas, sementes, né, madeiras e outros materiais feitos de fibra de árvore, né. Então, para nós indígenas, é de suma importância, né, a questão da valorização do nosso próprio artesanato indígena dos povos originários.